Alô você! Chama! Papo Aberto 2024. Primeiro programa desse ano, mas eu não posso, antes disso, desejar a todos vocês um ano de muita saúde e prosperidade. O resto, a gente corre atrás. E nessa estreia de Papo Aberto 2024, eu tenho que continuar sendo chato, o chato da rodada. Pedir para você, compartilhe. Indique um amigo esse programa, indique também as pessoas que você quer que nós entrevistemos aqui de vários assuntos. Hoje nós temos um convidado especial, Dr. José Henrique Coelho. Dr. José Henrique Coelho trouxe ele especificamente para a gente, assim, tentar entender o que está acontecendo no mundo jurídico a respeito da estabilidade para os empregados de empresa pública. Existe o estatutário e existe o seletista. Esse empregado de empresa pública tem estabilidade? O que o STF decidiu? O que vem acontecendo há anos que isso uma hora sai no jornal que não tem, outra hora sai no jornal que tem, e aí cria uma confusão na cabeça de vários trabalhadores, inclusive da iniciativa privada. E aí, para somar tudo isso, nós temos um ano que temos vagas e muitas vagas de concurso. Aí eu vou falar para vocês, se tem interesse em prestar concurso, preste. Eu também tinha desconfiança de concurso lá quando eu tinha meus 30 anos de idade, porque já tinha passado alguns concursos, nunca fui chamado, e depois que começaram a regularizar, a regulamentar, né, esses concursos sim passaram a ter valor. Então temos concurso aí para o Executivo, né, para a União, que é um cadastro único. É um Enem dos concursos, assim que está sendo denominado, né? Apesar que esse aí, eu estou já falando tardio, que as inscrições acabou na última sexta-feira que antecedeu o Carnaval. Mas tem vários concursos para surgir aí. Esse ano é um ano que vai ter muito concurso. Então se prepare. E dentro disso, você se preparar, se é na área jurídica, isso também vai te ajudar. Obrigado, doutor José Henrique Coelho, por ter aí vim participar desse primeiro programa de 2024, que doravante agora vamos soltar vários programas, por ter vindo participar conosco, para falar desse tema de tanta importância, que é a estabilidade para o empregado público, né? E fala um pouquinho aí, doutor, quem é o doutor José Henrique Coelho? Olá, eu que agradeço esse convite, né? Um ótimo 2024 para todos. E o STF, como sempre, a Justiça como um todo, né? Ela já inicia o ano com novidades aí jurídicas, né? Sobretudo essa questão agora, foi na quinta-feira e sexta, antes do Carnaval, pré-Carnaval, já veio uma decisão do STF que vai afetar, e ele acaba regulamentando, solidificando, como é que vai ser a vida do empregado de empresa, de sociedade de economia mista e de empresa pública. E é sobre essa questão, né, que nós vamos conversar um pouquinho aqui. E é uma questão que já é muito controvertida há anos, há décadas. Para falar a verdade, há mais de 20 anos, essa questão existe nos nossos tribunais. Fica existe essa discussão. Ali, né? Fica pairando. O TST, na verdade, o seu trabalho já tinha até efetivamente criado um regramento falando da estabilidade, não propriamente numa estabilidade, mas falava quem é seletista e trabalhava numa empresa pública, ou então numa administração pública indireta, numa sociedade de economia mista, ele não que ele tivesse uma estabilidade, mas ele precisaria, dependendo da empresa que ele tivesse, e daí nós vamos chegar nesse debate, né? Ele dependeria de um inquérito, de uma justificativa para ser dispensado. E para os outros casos, a grande maioria, não precisaria de justificativa nenhuma. Era simplesmente dispensar o trabalhador sem justa causa, e não existia esse tipo de discussão vencedora para os trabalhadores, né? Na verdade, era uma discussão e paralelamente a isso, os tribunais tinham decisões falando que tinha estabilidade, e a grande maioria fala que não tinha estabilidade nenhuma, né? O funcionário, sociedade de economia mista e o empregado da empresa pública, e os nossos tribunais estavam aí pairando aí com essa discussão. O STF, ou bem ou mal, né, veio solidificar como é que vai ser o entendimento daqui para frente com relação a essa matéria de fundo. Perfeito. Para quem não conhece, doutor José Henrique Coelho,
Advogado há quantos anos? Rapaz, eu sou advogado desde 1995, sou aqui de Santos, né, da Baixada Santista, com atuação marcante em todos os tribunais, inclusive fora do estado de São Paulo, atuação no Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Sergipe, Alagoas, em Brasília, né, junto ao TST, os tribunais superiores, especialista em direito sindical, advogamos hoje para vários sindicatos e o viés do nosso conceito enquanto profissional é o direito do trabalho e praticamente há 30 anos no direito do trabalho. Tá bom? Então, o Zé Henrique Coelho ele vai poder ajudar bastante, porque depois da reforma trabalhista a gente começou a apanhar um pouquinho mais. E o doutor José Henrique Coelho, que eu conheço de longa data, já agradecendo que eu sei agenda atribulada, conforme ele mesmo falou aí, né? Aí atende várias entidades, tanto aqui no estado de São Paulo como fora. Mas eu queria trazer à luz, vamos dizer, um meandro da discussão, que ali o Alexandre de Moraes ele coloca bem claro, né? Saiu em todos os jornais, quem teve acesso a ver um pouquinho da decisão, ele fala que não pode se confundir a porta de entrada com a porta da saída. Ele usa esse termo. Não confunda a porta da entrada com a porta de saída, e ele põe lá no voto dele que sim, pode ser demitido o empregado da empresa pública sem motivação, né? Não precisa fundamentar. A hora que o patrão quiser mandar, ele manda embora. E aí eu caí naquilo, por conhecer o tema há bastante tempo, caí sempre naquela discussão que a gente aprendia nos idos da faculdade, que também quando vai ingressar na empresa pública de economia mista como empregado público, você dá uma estudada, né? Que a rigidez da entrada, que é através de concurso público, você pega o que tem de melhor no mercado, ela tem que também ter uma rigidez para a saída. Senão, aquela rigidez de entrada, ela não teria vamos dizer, um fortalecimento. O ciclo todo não estaria fortalecido. Dependendo do governo que entrasse, por questões políticas, mandaria um técnico, um especialista embora, porque assim o político queria. E o que sempre passaram para a gente é o seguinte: não, como há um gasto, principalmente em empresa pública, que o trabalho é muito técnico, como é um gasto de formação, seria um desperdício de mão de obra. Então, atingiria o princípio da economicidade. E outra questão também era justamente se o cara pode ser mandado embora a bel prazer do político de plantão. A pessoa, mas na empresa, no empregado público, não é político que gerencia. Não é o político, mas é quem ele indica, né? Então, por questões políticas, o cara pode ser mandado embora. E muitas vezes o cara que descobre uma falcatrua. Como o emprego dele depende da política de boa vizinhança, ele não denunciar a pessoa, né, doutor Zen? Ele não denunciar a pessoa, não traria um prejuízo à probidade pública nesse caso? Sim. Olha, a minha visão como um todo do processo, existe uma Constituição Federal, e muito se fala, né, em cumprir a Constituição Federal. E a Constituição Federal tem os princípios básicos dela. E para o ingresso numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, é necessário fazer um concurso público. Por quê? Justamente por conta do princípio da impessoalidade. Ou seja, o concurso ele vai definir qual é o melhor trabalhador para o exercício daquela função, quem tem o maior conhecimento técnico. Estamos falando só de técnico, estamos falando do amigo do rei, né? Esse é o grande diferencial. Então, efetivamente, quando esse trabalhador ingressa numa empresa através de um concurso público, a gente tem a total segurança que quem está ali é o melhor, né? É o melhor preparado para exercer aquela atribuição. E o que ocorre? Dentro de uma empresa pública tem muita questão política. E a gente não pode permitir que, na hora de rescindir o contrato de um trabalhador, não seja observado o mesmo princípio, que é o princípio da impessoalidade, consagrado na Constituição Federal. Então, o que vai acontecer numa dispensa que não observa esse princípio, que seria até inconstitucional? Ele poderia, sim, mandar ser dispensado aquele trabalhador que é o melhor trabalhador do setor.
Sim. que o melhor trabalhador do setor às vezes atrapalha, né? Às vezes atrapalha, por ser tão bom, por não fazer parte de conluios. Então, efetivamente, pode atingir essa gama de trabalhadores quando a gente não observa o princípio da impessoalidade. Então, teria que ser muito melhor debatida, estudada essa questão de tão abrangente que é, né? Agora chegamos num momento complicado. Né? Nós estamos falando da Constituição de 88 ainda, né? Quer dizer, até hoje esse tema, que é de interesse público na realidade, ele nunca foi objeto de nenhuma legislação específica, né? Não teve nenhuma legislação que garantisse a estabilidade, nem que não garantisse. E aí, na semana passada, tivemos a decisão do Alexandre de Moraes, mas logo em seguida tivemos a decisão do Pleno do STF, que, de certa forma, não garante a estabilidade, mas falou que sim, a demissão ela tem que ser fundamentada, ela tem que ter fundamento, tem que ter um motivo, né? E ficou meio... Não é uma estabilidade como a do estatutário, da pessoa que entra no executivo, legislativo, judiciário, que é regido por estatuto, mas, de certa forma, é uma estabilidade análoga. Explica para a gente melhor. Então, como nós iniciamos a nossa conversa, falei que os tribunais trabalhistas tinham uma discussão muito grande, se poderia dispensar ou não poderia dispensar. A justificativa, só para vocês entenderem, né, o norte do voto do Alexandre de Moraes, é que ele fala que o ingresso teria uma natureza híbrida, teria o interesse público para o concurso, mas a saída não teria, porque emergeria um outro interesse, porque a sociedade de economia mista e muitas empresas públicas, elas têm concorrente no mercado. Sim. E por ela ter concorrência, ela não pode ter amarras do tipo ter que justificar porque está dispensando. É a livre concorrência, né? Fala assim, como é que uma empresa privada ia concorrer com uma pública, se a pública tem tantas regras a serem cumpridas, então efetivamente nasce essa questão de não necessariamente ter que efetuar uma justificativa, né? Ela nasce nesse viés, inclusive o TST tinha até súmula nesse sentido, orientação jurisprudencial. Desculpa. Tinha uma orientação jurisprudencial dos Correios, falava que o Correio era o único que tinha que justificar quando mandasse embora, porque o Correio ele não tinha um concorrente e tinha um monte de benesses tributários, inclusive pagamento por precatório. Então, os demais, todo mundo, entre elas, poderia ser dispensado. Agora, com essa decisão, teve do Alexandre de Moraes, que é bom frisar aqui que foi derrotado, não foi a vencedora, né? A decisão vencedora... Poucas vezes ele é derrotado, dessa vez ele foi. Não, e veja bem, o STF ele é sempre contra os trabalhadores, então, na verdade, a gente não vinha um viés muito bom, sim, mas sim. O Barroso, pela decisão do Barroso que prevaleceu, agora a rescisão tem que ser justificada. E aí nós vamos ter um grande problema com essas rescisões justificadas, porque é uma justificação simples, é diferente de uma estabilidade ou então, por exemplo, de uma rescisão por justa causa. Ele precisa ter um inquérito administrativo, precisa ter a comissão, no caso de algumas empresas, né, para justificar aquela demissão, para aquela demissão ocorrer. Agora, no sem justa causa, vai ser uma mera justificativa. E a mera justificativa, cabe um mundo aí dentro, né? Cabe um balancete que não deu lucro, cabe um plano de cargos, cabe uma terceira, não sei. Mas é muito complicado. Eu vivendo no mundo aí, já empregado de empresa pública há 20 anos, o que eu vejo em suma, viu, Coelho, sendo muito honesto, é quando o empregado de uma empresa pública, seja do Banco do Brasil, que seja da Caixa, que seja da Petrobras, ele é bem recebido no mercado, no setor privado, porque ele vai com uma experiência, uma formação muito grande. A minha preocupação com essas demissões imotivadas é que abre espaço, né, para os concorrentes virem trazer, pegar aqueles funcionários que são... A Petrobras gastou, vou dar um exemplo da Petrobras, né, porque a gente está nela, mas gastou uma grana para formar esse trabalhador, aí vem lá um Eike Batista, como já aconteceu no passado recente, e leva o cara e leva as informações, de certa forma. Então, olhar simplesmente a concorrência, eu não vejo aí com todo respeito ao jurídico, mas aqui com bastante respeito ao debate, olhar só a concorrência não resolve, porque dependendo do mercado que é explorado, porque veja, o setor público ele não explora nada que não seja essencial para a sociedade. Você não vê empresa
do governo vendendo eletrodoméstico. Certo? Claro. Você não vê empresa do setor público prestando serviço de, como está muito calor, de instalação de ar-condicionado. A empresa pública, ela explora os serviços essenciais, por força até da Constituição, muitos deles. Então, não entendo dessa forma de livre concorrência, acho que pelo contrário. Acho que a proteção desse trabalhador, de certa forma, garante a proteção da empresa, senão, num passado recente aí, Petrobras tinha mandado todos os trabalhadores embora e teria sido privatizada porque não ia ter mão de obra para tocar e a gasolina hoje já está estourada nos postos de gasolina. Então, acho que esse debate ele tem que sim, eu trouxe o Coelho justamente para isso, para a gente, vamos se dizer, amadurecer esse debate, que mais que ele tenha muito tempo, ele está verde. É um debate que precisa amadurecer para dar garantias, não para o trabalhador, mas dar garantia para a sociedade. Não, claro. E você citou uns exemplos aqui de empresas bem-sucedidas, né? Agora, tem milhares de sociedades de economia mista, federal, estadual e municipal, né? Que efetivamente não era bem-sucedida. Sim. E nos meandros de uma municipalidade com influência de vereança, de políticas em gerais, né? Você vê como é ruim, né, não observar esse princípio da impessoalidade. Eu acho que o princípio está aí, teria que ser observado, mas a decisão que nós temos encarou que só é necessária uma mera justificativa. E essa mera justificativa, como eu disse para você há pouco, cabe o mundo aí dentro, né? Um balancete negativo e tudo mais. Então, toda e qualquer rescisão agora é complicado, tem um respaldo do judiciário e vai caber a nós, enquanto advogados e as entidades sindicais, ela fiscalizar e verificar se essa justificativa é uma justificativa real, né? Porque, veja bem, a gente não pode concordar com uma simples justificativa se essa justificativa não tiver uma premissa de realidade. Sim, né? Sim. Se não tiver um fundamento. Se não tiver um fundamento, fala assim, estou terceirizando. Fala assim, pô, mas por que está terceirizando? Né? Pode terceirizar. Então, na verdade, a justificativa, eu acho que unifica o entendimento a nível nacional e a nível de tribunais. A Justiça do Trabalho já era contrária, ela se alinhava mais com a tese do Alexandre de Moraes, né? E agora, com essa questão desse voto que prevaleceu, eu acho que abre um leque aí de discussões e pena, senão seria um caos também, pena que não vai poder ser analisado de forma retroativa, né? Sim, sim. A partir do momento que essa decisão vai ter que ser levada a efeito, a partir do momento que ela for publicada. Ou seja, aquele trabalhador que foi dispensado o mês passado, falou assim, fui dispensado sem justa causa de uma sociedade de economia mista municipal, de uma Sabesp, de uma CETES, de qualquer empresa que seja, né? Ele não vai poder questionar essa justificativa, né? Essa justificativa daqui para frente vai ser realidade para o trabalhador brasileiro. E eu trouxe o Zé Henrique Coelho para a gente debater essa questão de estabilidade nas empresas públicas, né? Do empregado público, que o que difere aí entre servidor público e empregado público, para você que está nos assistindo e tem essa dúvida, o empregado público ele é seletista, ele é regido pela normativa da consolidações da Lei do Trabalho, inclusive da Reforma Trabalhista de 2017. E o servidor público ele é estatutário, tem um estatuto próprio, que garante estabilidade, assim, à luz da Constituição. Então, para deixar bem claro, e por que eu quero trazer isso para desmistificar? Que ao longo, né, desse processo, está à frente de entidade sindical e militando e também advogando, a gente vê muito, o pessoal fala que empregado de empresa pública ou servidor público não trabalha, que é um equívoco gigantesco, porque eles confundem o servidor público ou o empregado público com o empregado comissionado, que tem uma função política. Né? Esse empregado comissionado, ele sabe que ele vai estar ali enquanto o político dele estiver à frente do processo. Né? Estiver à frente ali da pasta, se manter eleito. Fora isso, ele está fora. Então, esse empregado ele tem mais uma função política dentro das estruturas do que uma função operativa. O que é totalmente diferente do servidor
e do empregado público. E do empregado público, além da questão do servidor, o empregado público, como todo mundo sabe, trabalha em empresas que concorrem no mercado. Então, não tem como você ser uma pessoa que não trabalha, você tem que produzir. Né? O ócio, você não produzir, com certeza vão arrumar um jeito de te dispensar. Então, para essa pessoa, pessoal que tem dúvida, o pessoal na empresa pública trabalha e trabalha bastante. E aí eu posso falar com muito conhecimento de causa, o pessoal aí citar alguns exemplos aqui, sem prejuízo de demais, só do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Sabesp, Eletrobras, Correios, então vocês veem no dia a dia, né? O pessoal batalhando norte a sul para levar aí as encomendas. Então, para ficar claro, porque assim, às vezes, por a gente paga, né? Fica como todo mundo é vagabundo, e não é. O pessoal trabalha muito e tenho muito orgulho de fazer parte aí desse setor aí de pessoas muito bem formadas, pessoas que passam a vida estudando para produzir muito bem de qualidade. E aí, Henrique, nas considerações finais, para a gente ir para o finalzinho aí desse papo aberto, e não esqueça, chama! Compartilhe, traga uma ideia também, participe aqui conosco dessa ideia de trazer o podcast que a gente vai discutir sobre tudo. Inclusive, vamos trazer aí logo pessoas que vocês vão adorar o debate, que aqui é uma conversa aberta, franca, direta, extrovertida, leve, para chegar para você a informação exata, verdadeira, transparente. Chama! Zé Henrique Coelho, indo por finalmente, na sua visão, e aí trazendo aí a tua bagagem, que eu sei que, como eu sempre falei, né, isso fica pairando, uma hora está bem claro que tem estabilidade, ou estabilidade análoga, né? Outra hora tá que não tem. A grande saída para os empregados de empresa pública é o acordo coletivo, então? O acordo coletivo sempre foi a saída. Acordo coletivo, convenção coletiva. Sempre foi a saída. Acordo coletivo, negociação, ter um sindicato forte, procurar, não ter receio. Hoje a gente vê muita gente com receio de sindicato, né? Fala assim, sindicato, já te levam a peixe, já não pensam, já falam um monte de besteira. Então, efetivamente, primeiro, sindicato forte, acreditar naqueles que os representem, né? Acordo coletivo, convenção coletiva, que é construída através de um sindicato forte, através de uma categoria forte. Você disse aqui dos trabalhadores que há um tempo trabalham muito e nos últimos anos trabalham mais ainda, porque nesse país deixaram de fazer concurso público por um bom tempo, né? Em todas as esferas. E quem estava lá está tudo atolado de serviço, prorrogando jornada, fazendo hora extras e tudo mais. Então, a saída, efetivamente, sempre foi a negociação, o acordo coletivo, o bom senso, né? O bom senso. E agora nós temos um mecanismo para tratar dessa questão. E vamos levar em conta que não se trata de uma estabilidade. Ou seja, vocês falam assim, trabalhador tem estabilidade, por isso que nos preocupa. Eu ouço muito isso, né? Infelizmente, né? E são de pessoas que não conhecem, né? O dia a dia desses trabalhadores, o que é mais triste ainda, né? Então, na verdade, não tem estabilidade. O que existe hoje? Se for dispensado por justa causa, obrigatoriamente haverá um inquérito administrativo com direito à defesa e ao seu final, estou falando de decisão por justa causa, se a comissão, se for concluído que houve aquela penalidade, ele vai ser dispensado por justa causa. Nas dispensas sem justa causa, a partir da publicação desse acordo, essa decisão vai ter que ter uma justificativa com relação a essa rescisão. A motivação. Com relação a essa motivação. Vai ter que ter uma justificativa. E essa justificativa pode ser questionável? Eu acredito que sim. Tá? Agora, vai ser simples. A empresa apresentar um balancete para dispensar. Pode acontecer? Pode. Várias questões podem aparecer no meio do canismo. Mas o que nós temos aqui para frente é um regramento. Antes conturbado, né? Porque o TST não estava conversando com o STF e agora nós, bem ou mal, né? Está regulamentada essa questão de fundo. É isso, Zé Henrique Coelho. Muito obrigado. E aí, fica aqui para você refletir. O empresário, o patrão, com todo respeito, tem grandes que trazem grandes
para a sociedade, traz valores para a sociedade. Tem empresários que trazem valores para a sociedade. Mas existe uma máxima, né? O empresário, o capitalista, ele não quer contraditório. E o sindicato sempre vai ser o contraditório. Né? É muito fácil você administrar uma empresa sem ter que ficar lá discutindo com o sindicato porque o cara está trabalhando mais do que a jornada contratual de trabalho, ou porque está trabalhando mais do que a jornada até da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Existe uma grande questão para você analisar. Na década de 80, 90, ali, aquele Alan Grispa, foi lá o grande economista americano, ele, nos livros dele, para quem gosta de ler livro de capitalista, né, ele sempre falou o seguinte, que ele é considerado o cara que salvou a economia americana, colocou os Estados Unidos no eixo para se transformar a potência econômica, que agora é ameaçada pela China, mas ele falou que o lance dele foi o seguinte, ele desregulamentou a contratação, ou seja, ele trouxe a insegurança do emprego. Ao ele trazer a segurança do emprego para o empregado americano, ficou mais fácil do patrão contratar, com certeza. A economia cresceu. Mas se você pegar hoje, quanto ganha, em média, um empregado americano e quanto ganhava na década de 80, ele aumentou a desigualdade absurdamente. E tudo que aumenta absurdamente, uma hora estoura. Então fica aí para vocês refletir que sim, temos que ter estabilidade. Ninguém está falando aqui de preguiçoso, a gente está falando de trabalhadores profissionais, como 99,9% são, né? Que o patrão quer explorar e às vezes não consegue explorar, ele chama o trabalhador de vagabundo. Né? Então, o lance sim é a organização. Não tem outro caminho. A gente pode procurar todos. É a organização. E a organização é aquilo que eu sempre falo aqui com ele, oportunamente. Sindicato é ferramenta. Então, se você vê que a ferramenta não está na mão boa, troca. Põe lá numa mão boa. E só dá para fazer isso se fazer parte da vida do sindicato. Se associar, for lá discutir, exigir o trabalho. Não trabalhou direito, a gente troca, põe outra pessoa para manusear essa ferramenta e trazer, sim, o tão necessário equilíbrio entre empregados e empregadores. Coelho, muito obrigado. Chama! Alô, você! Compartilhe. Obrigado. Isso aí. Passe o link aí do programa Papo Aberto. Coloca lá também se gostou ou não do programa. Indique pessoas para a gente entrevistar, que esse é um programa feito para mim, para você, para todos nós. Valeu! Obrigado.